Oi, gente, me chamo Ana Luísa, sou aluna do curso de farmácia da Faculdade de São Francisco da Paraíba, localizada em Cajazeiras. E esta apresentação é pela disciplina Saúde Coletiva, que é lecionada pelo professor Anderson Rolim de Brito. Então, o tema escolhido por mim foi HIV, AIDS. Primeiramente, a AIDS ela é uma IST, pois é transmitida por relação sexual desprotegida com uma pessoa infectada pelo vírus HIV. Mas o que é IST? São infecções sexualmente transmissíveis. O HIV é um retrovírus classificado na subfamília dos Letiviridae. Esses vírus compartilham algumas propriedades comuns, tais como período de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas, infecta as células do sangue, do sistema nervoso e da supressão do sistema imune. Qual a diferença entre HIV e AIDS? A AIDS ela é a doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana. HIV é simplesmente a sigla em inglês, ou seja, o vírus ataca o sistema imunológico, que é responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos TCD4+. O vírus altera o DNA nesta célula e faz cópias. Depois que ele multiplica, rompe os linfócitos em busca de outras para continuar a infecção. Consequentemente, surge a doença chamada propriamente dita AIDS. Antes de explicar a fundo como é, do que se trata, como surge a doença, eu vou explicar como se previne ela, que é a primeira parte. A prevenção é a melhor técnica de evitar a AIDS. É a pretensão combinada que consiste no uso simultâneo de diferentes abordagens de prevenção. Começa com o uso do preservativo feminino ou masculino, sendo que o maior incentivo desta precaução seja algum órgão público, pois distribuirá em postos de saúde. Também é indicado ter campanhas educacional para informatização sobre a ISTs e por meio do mesmo órgão público e de escolas. Agora, a transmissão. A transmissão do HIV é por consequência da AIDS. Acontece das seguintes formas: sexo vaginal, anal e oral sem camisinha, sem preservativo. Uso de seringa por mais de uma pessoa. Transfusão de sangue contaminado, da mãe infectada para seu filho durante a gravidez, no parto e também na amamentação pode ser transmitida a AIDS. Instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. E seguindo alguns mitos sobre essa transmissão. Alguns mitos que são inventados pela população. Sexo, desde que se use corretamente o preservativo, não há risco de transmissão da doença. Masturbação a dois também não há risco. Beijo no rosto ou na boca, aperto de mão ou abraço, itens como sabonete, toalhas, lençóis, talheres e copos também não há risco de transmissão. Assento de ônibus também não. Banheiro e principalmente não há transmissão de HIV pelo ar. Bom, agora vamos falar realmente quais são os sintomas da doença. Quando ocorre a infecção pelo vírus causador da AIDS, o sistema imunológico começa a ser afetado. E é na primeira fase, chamada de infecção aguda, que ocorre a incubação do HIV, que é o tempo de exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros sinais da doença. Esse período varia de 3 a 6 semanas. E o organismo leva de 30 a 60 dias após a infecção para produzir anticorpos anti-HIV. Os primeiros sintomas são muito parecidos com os de uma gripe comum, como febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos passa despercebida. A próxima fase é a marcada pela forte interação entre as células de defesa e as constantes e rápidas mutações do vírus, mas isso não enfraquece o organismo o suficiente para permitir novas doenças.
pois o vírus amadurecem e morrem de forma equilibrada. Esse período, que pode durar muitos anos, é chamado de assintomático. Com um sistema imune muito fraco, pode surgir doenças oportunistas, como hepatites virais, tuberculose, pneumonia, entre outras. O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue ou por fluido oral. No Brasil, temos os exames laboratoriais e os testes rápidos, que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutinhos. Esses testes são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Em caso de privacidade, também pode ser realizado de forma anônima. A infecção pelo HIV pode ser detectada em pelo menos 30 dias a contar da situação de risco. Isso porque o exame, seja laboratorial ou teste rápido, busca por anticorpo contra o HIV no material coletado. E esse é o período chamado janela imunológica. Tratamento. Os medicamentos antirretrovirais, ARV, surgiram na década de 1980 para impedir a multiplicação do HIV no organismo. Esses medicamentos ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. Por isso, o uso regular dos IRV é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV e reduzir o número de internações e infecções por doenças oportunistas. Desde 1996, o Brasil contribui gratuitamente com os ARV a todas as pessoas vivendo com HIV que necessitam de tratamento. Atualmente, existem 22 medicamentos em 38 apresentações farmacêuticas, partindo pouco para casos de grávidas, como eu falei lá no início. O HIV ele pode ser sim transmitido da mãe para o bebê, em caso da gravidez. Por isso, as gestantes e também seus parceiros sexuais devem realizar os testes para HIV, sífilis, hepatites durante o pré-natal e também no parto. O diagnóstico e o tratamento precoce podem garantir o nascimento saudável do bebê. Os exames para as grávidas. No primeiro trimestre, é feito o teste para HIV, sífilis e hepatites. No último trimestre de gravidez, é feito o exame para HIV e sífilis. Em caso de exposição de risco ou violência sexual, é passado por teste de HIV, sífilis e hepatites. Se for no caso de aborto, é somente o teste para sífilis. E agora, a mãe deu positivo na gravidez. O que fazer? As gestantes que forem diagnosticadas com HIV durante o pré-natal têm indicação de tratamento com medicamentos antirretrovirais durante toda a gestação e, se orientado pelo médico, também no parto. O tratamento previne a transmissão vertical do HIV para a criança. O recém-nascido deve receber o medicamento antirretroviral xarope em forma e ser acompanhado no serviço de saúde. Recomenda-se também a não amamentação. A mãe não pode amamentar seu filho para que evite a contaminação do leite e, consequentemente, a transmissão para o bebê. E eu encerro este trabalho falando sobre as pessoas que convivem com o HIV. Direito das pessoas portadoras do vírus HIV. Pela Constituição brasileira, as pessoas vivendo com HIV, assim como todo e qualquer cidadão brasileiro, têm obrigações e direitos garantidos. Entre eles estão a dignidade humana e o acesso à saúde pública. E por isso são amparadas pela lei. O Brasil possui legislação específica quanto aos grupos mais vulneráveis ao preconceito e à discriminação, como homossexuais, mulheres, negros, crianças, idosos e portadores de doenças crônicas e infecciosas e de deficiências também. E agradeço pela atenção.